Olá, hoje é domingo, dia 25 de maio de 2025 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos do livro de Esdras. Hoje, o capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 15 a 21 e o título do nosso estudo é Fé em Ação. Fé em Ação. Antes disso, eu sempre deixo 3 recados para vocês. O primeiro deles é que você precisa fazer uma leitura sistemática da Escritura e para isso você precisa de um método. Eu te aconselho a utilizar o método 365, da Bíblia 365, porque é o método que eu utilizo e eu gosto bastante. Mas há outras Bíblias de estudo. Escolha uma Bíblia de estudo, faça a leitura de início a fim da Escritura para que você tenha uma perspectiva completa da leitura do texto bíblico. Nosso segundo recado que sempre deixamos aqui é para que você leia o capítulo inteiro. Hoje estamos lendo Esdras, capítulo 8. Leia o capítulo inteiro, venha aos canais digitais da igreja, ouça os estudos, para que você possa aprender um pouco mais sobre o texto bíblico. E por último, que você, ao gostar desse estudo, compartilhe com pessoas para que elas também possam ser edificadas. Vamos ler entre os versículos 15 até o versículo 21, eu estou lendo na NVI. Eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Por isso convoquei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, que eram líderes, e Joiaribe e Natã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, líder da Casífia. Eu lhes falei o que deveria dizer a Ido e seus parentes, os servidores do templo em Casífia, para que nos trouxessem servidores para o templo de nosso Deus. Como a bondosa mão de Deus estava sobre nós, eles nos trouxeram Serebias, homem capaz, dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos e irmãos de Serebias, 18 homens, e também Asabias, acompanhado de Jesaías, dentre os descendentes de Merari, e seus irmãos e filhos, 20 homens. Trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Esdras 8 é um capítulo muito prático sobre liderança espiritual e sobre ação, sobre fé, sobre ação na dependência de Deus. Nós vemos aqui Esdras não apenas como um escriba, mestre da lei, conhecedor da lei, mas como um líder pastoral que está enfrentando um desafio real que envolve a importância de trazer os levitas, a segurança, a responsabilidade com o povo. Portanto, esse é um texto bastante rico para que nós possamos aprender um pouco sobre decisões corretas à luz da vontade de Deus. O capítulo registra os preparativos do início da jornada de Esdras da Babilônia para Jerusalém, aproximadamente ali em 458 a.C. Ela não era apenas uma viagem pessoal, não é? Nós sabemos disso. Esdras não estava fazendo uma viagem pessoal para sair da Babilônia e ir e voltar para Jerusalém. A viagem tinha uma conotação de reforma espiritual. Deus está trazendo o seu povo de volta à sua terra. Deus está trazendo o seu povo de volta para continuar a história da sua aliança com o seu povo. Então é importante que nós tenhamos a noção de que a viagem é uma viagem muito importante. A gente começa o capítulo, e eu não tratei disso na leitura, com a genealogia. E às vezes a gente passa por textos de genealogia da Bíblia e a gente vê de maneira... às vezes a gente não gosta muito, às vezes é só um registro administrativo, mas na verdade, se nós olharmos para isso, no capítulo 2, quando nós fizemos o estudo do capítulo 2, eu já havia mencionado isso, na verdade nós temos aqui o testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas pactuais. Ao trazer todo esse povo de volta, Deus está fazendo o quê? Deus está confirmando a sua promessa pactual de ter para si um povo escolhido e um povo que ele vai instruir para que caminhe no caminho do Senhor. Então, não são simplesmente nomes. Essas genealogias são registros de Deus mantendo a aliança com seu povo, apesar da desobediência. Então elas são um registro da graça, elas não são só um registro administrativo. Isso mostra que apesar do pecado, Deus continua gracioso com seu povo, ele não trabalha com massas ou registros ou com uma simples lista de pessoas. Ele trabalha com pessoas que se dispõem a vincular a sua história a uma história muito maior, a história do próprio Senhor. E nós já também falamos um pouco disso no capítulo 1. Então,
esse registro genealógico aqui é um atestar do compromisso de Deus. E o que acontece nessa viagem? Nessa viagem, Esdras percebe, nós vimos a partir do versículo 15, que os levitas não estão junto ao grupo de pessoas que estão fazendo a viagem. E nós lemos em Esdras 7, versículo 10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar todos os seus mandamentos aos israelitas. Esdras, portanto, era um homem que conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei do Senhor e entendia a relevância da presença dos levitas. O templo estava reconstruído, era necessário serviço no templo. Você se lembra muito bem que os levitas foram separados para o serviço no templo. Quando a gente volta lá no Pentateuco, lá na Torá, você vai lembrar que os levitas tinham sido separados para o serviço do templo. Então Esdras é de fato um homem que conhece a Escritura. Ele sabe que é necessário que os levitas estejam ali. Portanto, esse episódio revela uma liderança clara pastoral de Esdras em ação. Um pastor que conhece a Escritura e que vai tomar decisões corretas por causa disso. Ele não somente notou o problema, a ausência dos levitas, mas ele tomou ação específica para resolvê-la à luz da Escritura. Ele escolheu um conjunto de homens entendidos, líderes respeitados, para persuadir os levitas para que viesse junto com eles na viagem. Esdras não poderia ter seguido em frente sem os levitas. Por quê? Porque ele reconheceu que a reforma espiritual genuína requer as pessoas certas, nos lugares certos, obedecendo à vontade de Deus e à palavra de Deus. Portanto, não é simplesmente um rito que Esdras está fazendo. O que Esdras está fazendo é simplesmente a compreensão clara do contexto da lei e que ele deve obedecer à lei. Então, se vamos buscar a Deus, se vamos voltar para o templo, vamos fazer como Deus deseja que nós façamos. E aí nos versículos 21 a 23, nós vemos mais ainda o coração de Esdras mostrando a dependência de Deus. Se ele depende de Deus na busca dos levitas para que eles possam servir no templo, Esdras também vai proclamar um jejum. E esse jejum vai ser coletivo. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para os nossos pais e nossos filhos. Esdras tem a compreensão clara de que a viagem só será bem-sucedida se ela for guardada por Deus. Mas Esdras sabe que essa oração não pode ser só dele. Então, tem aqui um princípio de humildade corporativa. Veja, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante de Deus. O reconhecimento da dependência total de Deus como comunidade, como grupo, para entender que é necessário a presença de Deus. É Ele quem governa a jornada, é Ele quem governa o caminho. A especificidade de Esdras nessa oração é perfeita, porque ele está orando para que Deus leve, ele pede um caminho seguro para as pessoas, para os bens, porque ele sabe o sentido da viagem, ele sabe que eles estão voltando para a reconstrução da nação de Israel. Ele sabe que eles estão voltando para o propósito de reconstrução da aliança de Deus com o seu povo. E Esdras ora e tem confiança na resposta. Você pode ver que ele diz assim: tive vergonha de pedir soldados aos cavaleiros, no versículo 22, ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhes tínhamos dito: a mão bondosa de Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso jejuamos, veja o versículo 23, e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Nós suplicamos e ele nos atendeu. Então, nós podemos aprender duas coisas muito importantes nesse estudo. Primeira delas, uma liderança pastoral prática. Uma liderança pastoral prática de Esdras que está vinculada a um conhecimento claro da Escritura. Esdras manda chamar os levitas porque conhece a lei do Senhor, por isso ele faz isso. Uma liderança pastoral prática sempre será vinculada à Escritura. Sem uma liderança vinculada à Escritura, nós temos uma liderança que apresenta caminhos tortuosos. Então é importante nós termos claramente a noção de que precisamos estar em ambientes que a liderança pastoral seja comprometida com a Escritura. Se não for comprometida com a Escritura,
não é comprometida com Deus. Deus nos legou um livro, Ele nos legou a sua palavra por meio de um livro, e é necessário que nós obedeçamos a esse livro. Então, o primeiro aprendizado prático aqui que nós vemos no capítulo 8 de Esdras é uma liderança pastoral que é prática, uma liderança pastoral que está fundamentada na compreensão clara das Escrituras. E o segundo princípio importante é uma dependência de Deus na compreensão de que é importante orar, de que é importante se humilhar e de que Deus atende aquele que ora e que se humilha. Esdras tem a plena compreensão de que essa viagem dele foi um chamamento de Deus e depende para seu sucesso totalmente de Deus. Eu estava ouvindo uma mensagem do Keller esses dias sobre oração e eu, na verdade, já ouvi essa mensagem várias vezes. E ela me toca bastante, ela é uma mensagem que eu gosto muito quando ele fala sobre oração. E ele termina essa mensagem dizendo que a sua esposa, em certa feita, disse para ele assim: se nós soubéssemos que nós vamos morrer amanhã e a única chance é que todos os dias nós tomássemos um remédio, todos os dias à noite, para que a gente evite morrer no outro dia, nós tomaríamos o remédio. E ele diz que a esposa dele disse para ele: a oração é esse remédio. Nós precisamos ter a compreensão que sem ela nós morremos. Nós precisamos tomar esse remédio todos os dias da nossa vida. Esdras se humilha diante de Deus porque ele sabe que depende completamente do Senhor para que essa viagem seja bem sucedida. Deus te abençoe.